Bem, nós estamos participando aqui do Enlip 15º. É a primeira vez que eu venho, embora já venho acompanhando um pouco o seu trabalho. Tive a oportunidade de visitar também o CCPDE. E a Liga, ela traz um momento importante, que é a discussão de temas, textos sobre a temática do espiritismo da visão científica. É dar o conteúdo sistematizado, científico, daquilo que fazemos no dia a dia, na casa espírita, no movimento espírita. Então é relevante, presta um trabalho relevante em acudir à nossa necessidade do raciocínio sistematizado, calcado em metodologias que possam ser replicadas. Bem, a minha pesquisa ela começou por deleite. Não teve assim um pensamento inicial. Eu já vinha juntando material sobre o Livro dos Espíritos ao longo de uns 10 anos. Mas quando eu estava próximo da minha aposentadoria, eu disse, vou parar, vou pensar um pouco mais, vou escrever alguma coisa. E aí, por solicitação de Bruno Tavares, que tem um blog, ele solicitou um artigo. Aí eu pensei em fazer um artigo sobre o Livro dos Espíritos. Artigo este, e hoje já está próximo de 50 páginas, não deu para ir para o blog dele, infelizmente. Mas é o que foi. Eu comecei a comparar a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda. Texto por texto, palavra por palavra, e foi descobrindo algumas coisas interessantes, mas apenas para consumo próprio. Mas a coisa tomou assim um interessante, comecei a ter acesso às demais edições enquanto Kardec estava encarnado, que é a 16ª, e de forma digital fui solicitando essas edições à Biblioteca Nacional da França. E ao obter, comecei a fazer, comprei um software, comecei a fazer comparações e fazendo alguns achados. Fui escrevendo, depois quando aquilo tinha um corpo melhor, mandei para o meu amigo Wilson Garcia. Ele leu, também o Gessler West. Eles fizeram análise, olha, isso aqui está muito bom, vamos submeter alguns grupos para fazer crítica. E esses grupos, que foi o CCPDOC em Santos, contribuiu muito. E a inscrição para a Liga. Então, realmente, os revisores do trabalho fizeram uma coisa primorosa. Então, posso dizer que o artigo está no ponto de ser lido por conta dos revisores. Muitas falhas foram ajustadas. Qual é a conclusão? É que Kardec ele elaborou fortemente de 1857 a 1869. Ele fez 16 edições do Livro dos Espíritos, só do Livro dos Espíritos. Deixou praticamente uma pronta, que é a 17ª. Fez algumas mudanças entre as edições, depois ele retornava ao texto anterior. E uma coisa que impactou muito é que aquilo que nós entendemos que seja comentários de Kardec, a gente tem que ter uma devida proporção com este. Por quê? É comum dizer que o Kardec fez a pergunta, os espíritos responderam e ele comentou. Quando analisamos a primeira edição, que são em 2 colunas, a segunda coluna, que tem um texto corrido, a gente imagina que é comentário dele, mas mesmo Kardec disse que ali era uma forma mais descritiva das perguntas e respostas. E ao passar para a segunda edição, ele utilizou parte desses textos, eu encontrei 68. Parte desses textos compondo perguntas, compondo respostas, compondo comentários. Então Kardec ele abre um pouco a mão, segundo o próprio trabalho de Daré Ferreira, com um trabalho primoroso também em cima disso, da questão do cientificismo para a pedagogia. O que interessa no Livro dos Espíritos são o conteúdo, porque a forma da redação, Kardec aí elaborou bastante. Quanto ao método utilizado, no início foi aquele, o olhar mesmo, pega um livro, bota de lado do outro, pergunta a pergunta. E quando o artigo estava completo, na revisão aqui para a Liga, o revisor perguntou, puxa vida, ele olhou todas as edições uma a uma. Eu me baseei muito numa edição do Conselho Internacional Espírita Internacional, SEI,
de um livro que ele publicaram em 1998, que é o facsímile da segunda edição, segunda reimpressão. E lá eles falavam de 10 mudanças. Aquele me inquietava, será que foram mesmo? Será que olharam direito? E aí eu adquiri um software, o Wayne Finder, e com ele eu comecei a comparar um livro a livro. Aí sim, comparei. Normalmente eles é um OCR, leitura ótica dos caracteres, porque outros livros digitados que eu adquiri na Biblioteca Nacional de França, e dá 3.000 diferenças. Aí você vai ver, são pontos, sujo, e você tem que olhar uma a uma. Então realmente, eu peguei a segunda edição, segunda reimpressão com a 16ª, e olhei as 3.000 mudanças. E realmente são 10 itens, mas tem mais 18 que são pontos, falhas de impressão, uma palavra que some, mas tem 2 modificações que eu vou acrescentar, que realmente o trabalho, embora primoroso, ainda ficou esse ponto. Kardec substituindo realmente uma palavra por outra, e vai sair assim. Agora, muitas noites de sono, que não teve jeito, porque é um trabalho cansativo, você olhar 3.000 mudanças e cansa. Olha que eu fiz isso 10 vezes. Eu comparei a segunda edição, a primeira reimpressão, com a segunda edição, a segunda reimpressão, a segunda como base com a quinta, a oitava, a 10ª, 12ª, a 16ª, a 16ª com a 17ª e a 16ª com a 19ª, a 17ª, a 19ª, Kardec já tinha desencarnado. Bem, então com relação ao artigo, nós fizemos um resumo do artigo. O artigo tem 4 partes, então praticamente a terceira e a quarta parte foi apresentada aqui na Liga e saiu neste livro. Esse livro é um resumo dos artigos apresentados no 15º encontro. Então aqui está basicamente a quarta parte do artigo, mas ele vai sair completo em livro, final de outubro, começo de novembro, por uma editora de expressão nacional que facilita a sua distribuição. Então nós vamos, em momento oportuno, passar para Eduardo os contatos para aquisição. É um artigo que vai servir apenas para pesquisa, para aquelas pessoas que querem ver o trabalho mental e laboral de Kardec no Livro dos Espíritos. Fato interessante que é comum a gente dizer que na composição do Livro dos Espíritos, que Kardec fez a pergunta, os espíritos responderam e Kardec comentou. Não é bem assim. Alguns companheiros antes já tinham notado isso. No trabalho de Daré Ferreira, eles já citam. Silvio Chibene também coloca alguma questão. Noleto, no livro, na tradução dele da segunda edição pela FEB, coloca uma nota de rodapé sobre isto. O meu trabalho coloca de forma mais exposta. É interessante ver essa dinâmica, que Kardec não se apegou à questão científica de estar textualmente dizendo que é dos espíritos, que é dele e que é comentário. É um todo, o Livro dos Espíritos é um todo conexo, aonde Kardec ele prima pela questão pedagógica do conteúdo. Então, encontramos até o momento 68, aquilo que é dito comentário dele na primeira edição, 2 transformado em perguntas e 66 em respostas textuais dos espíritos. Isso chama atenção, porque, puxa vida, Kardec, numa nota de rodapé, na primeira pergunta da segunda edição sobre o que é Deus, ele diz que, entre aspas, viriam as perguntas textuais dos espíritos, depois, aliás, as perguntas dele, entre aspas, as respostas textuais dos espíritos e após notas e adições do autor. Mas isso para compor a ideia daquele material rico que ele tinha em mãos. E quando a gente lê os comentários de Kardec, os advindos da primeira edição, ele nota que não tem nenhuma diferença com relação aos espíritos. E ele diz, olha, esse texto corrido é uma forma mais corretas do que as perguntas e respostas que está no estilo de entrevista. Então facilita o aprendizado. Kardec é pedagogo.
ele prima pela pedagogia. O conteúdo é que importa, para que a gente se desapegue da letra e se concentre no conteúdo.